Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a esse podcast, o 14º episódio. Olha só, é importante a gente começar, né? Como o tempo passa, o Senhor nos deu a honra hoje de estarmos aqui gravando mais um episódio. E hoje eu quero te dizer que esse episódio está mais técnico, tá? Você vai me entender por quê. Nós vamos falar sobre moda, nós vamos trazer o conceito de moda para dentro das nossas vidas, enquanto mulher em especial, como que isso interfere, né, no nosso comportamento, ou o nosso comportamento interfere nas nossas escolhas dentro desse universo da moda. Então, assim, vai ser muito legal esse episódio. A minha convidada já está aqui, daqui a pouquinho eu vou te apresentar ela. E é uma honra, inclusive, gravar com ela, porque ela já participou de outros conteúdos junto comigo, falando exatamente desse assunto. Então, vai ser muito legal, muito descontraído. Digamos que hoje nós estamos também numa vibe bem em casa, bem à vontade, porque falar desse assunto para mim é muito especial. E eu quero dizer para você algo importante. Se você ainda não sabe, é interessante que você saiba. Escute bem. Esse podcast, na verdade, ele tem o objetivo de alcançar a vida, principalmente de mulheres. Por que eu falo mulheres? Porque a gente vem desse contexto, Hoje eu tô travando a língua, gente. Calma, Cleo. Esse episódio, tanto os outros que já foram gravados, enfim, todo o podcast, ele tem o objetivo de comunicar com mulheres, trazendo informações na área emocional, espiritual, profissional. Por isso que eu disse que hoje é um conteúdo mais técnico, porque a gente vai falar sobre moda, nós vamos falar sobre o nosso comportamento, o nosso dia a dia, a forma como nós se vestimos. E é isso que eu quero te dizer, é importante você participar dele também hoje, até o fim, tá? E se você sentir no seu coraçãozinho, envia para alguém. Pega o link, compartilha lá com uma amiga que ama moda também, igual você, que ama ficar linda, tá bom? Olha só, eu quero dar as bem-vindas, o bem-vindo, né, à minha convidada, Cris, que está aqui hoje. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e de vir servir aqui no Café com Essência Podcast. Eu sei que vai ser um tempo muito precioso. Eu costumo dizer que aqui, Cris, eu não apresento as convidadas, mas a Cris, gente, é uma pessoa íntima, né? É uma amiga de longas datas, é mãe de 2 princesas maravilhosas, é esposa, é uma baita de uma profissional que tem um propósito muito lindo de viver a moda enquanto profissão, servindo mulheres. Enfim, eu vou deixar ela falar melhor. Então, Cris, seja bem-vinda e se apresente, por favor, para a nossa audiência. Muito obrigada, Cleo, pelo convite. Imagina. Estar aqui é um privilégio, me senti muito honrada pelo convite. Eu vou contar um segredo, que eu sou fã do podcast, eu assisto todos os episódios. Que legal. E como é bom estar aqui, podendo contribuir. Fiquei muito feliz pelo convite. Falar da gente, a gente fica meio assim, né? Mas vai ser legal. A gente procura várias palavras para encaixar. É. Mas como a Cleo falou, eu sou mãe, sou esposa, sou cristã, trabalho já na área da moda como consultora de imagem, personal style. Já tem 6 anos. Parece que foi ontem, né? Mas passa muito rápido o tempo. Então já tem 6 anos que eu trabalho nessa área. E tem uma história por trás, porque eu vim parar aqui e porque eu escolhi essa profissão. Aí a gente vai falar sobre isso, porque aquilo que a gente faz acaba sendo uma influência de algo que a gente passou, né? De algo que a gente viveu lá atrás. Às vezes foi um sonho e às vezes não. Eu falo que eu comecei tudo que eu faço hoje com relação à minha vida profissional veio a maioria deles, de momentos de dores. Eu não sei você vai contar pra gente, mas o meu foi. E antes da gente entrar já na sua história, desse pouquinho da parte da sua história, né, como que você veio trabalhar nesse universo da moda, eu quero que você conte até pra gente contextualizar, mas eu quero fazer uma pergunta questionadora. Aquilo que você veste, as suas escolhas, a sua veste, ela te representa? O que você acha? Você acha que aqueles looks que você monta no seu dia a dia, eles te representam de fato?
Por que eu estou fazendo essa pergunta? E é uma pergunta questionadora mesmo, porque nós, principalmente que trabalhamos nesse meio, nós percebemos muito, isso aconteceu comigo, talvez tenha acontecido com a Cris, ela vai contar, mas acontece muito de mulheres, elas quererem demonstrar aquilo que ela não é, de fato, de verdade, na sua essência, e ela acaba transmitindo ali através das suas escolhas, ao escolher um look ou produzir um look, demonstrando mais, talvez, um momento de dor, um momento de dificuldade do que a sua real essência. A gente tem outros tipos de pessoas que acabam se escondendo, né, Cris? Verdade. Elas se escondem atrás, ela usa a moda para se esconder, para se apagar, para se neutralizar. Ficar invisível. Para ficar invisível. Para tentar, porque eu olho para mim e não me vejo tão bem assim, eu não me vejo pertencente, não me vejo amada, e aqui eu estou só dando exemplos. Então eu acabo me escondendo, me neutralizando. Então, eu não tô nem aí para aquilo que eu visto. As minhas escolhas, tá tudo bem, eu escolho aqui, tá tudo certo, tampando meu corpo, tá tudo certo. Você conhece alguém assim? E a gente tem um outro tipo de pessoa que acaba seguindo uma influência desordenada. Se eu tô perto de uma amiga e que essa amiga tá usando muito um estilo assim, eu acabo me vestindo igual, porque eu tô ali. De repente muda, na outra semana eu já estou com outra pessoa, eu vejo um anúncio, e eu fico pulando. Não que a gente não tenha que mudar, não é isso que eu estou dizendo. A gente precisa mudar, a gente precisa estar antenada, porque o mundo muda, o comportamento muda, eu estou falando de moda, tem tendência, e é claro, a gente precisa analisar tudo isso. Mas o que eu estou querendo dizer é pessoas que acabam vivendo a identidade do outro, o mundo do outro e não vive ela mesma. Por quê? Porque na maioria das vezes essa pessoa ainda não se conhece. Então veja bem que essa pergunta questionadora, ela vai nortear toda a nossa fala aqui nesse episódio. Ô Cris, nesse contexto desses 3 grupos de pessoas que eu terminei de citar, você já passou por algum deles? Por todos. Por todos? Conte Passei mais. Por todos. É igual, para estar aqui, para escolher a moda, foi uma coisa que acabou que fluiu, não foi uma escolha que eu falei, eu vou ser agora da área da moda. Mas foi algo que eu vivi na minha pele e fez tão bem para mim, eu falei, as outras mulheres precisam passar por essa transformação porque transformou a minha vida. Então, eu já tinha problemas, eu me identifiquei muito com o primeiro episódio, eu acredito que foi o primeiro episódio que você falou sobre a sua infância. Que eu gravei sozinha. Isso, que você gravou sozinha, e ali eu me vi em muitas partes daquele episódio. Então, ali, na minha infância, já teve muitos problemas, e eu não resolvi esses problemas, eu acabei mudando de estado. Saí do Maranhão e vim para Goiânia porque minha vida já não estava tão boa, então emocionalmente falei, se eu mudar de estado, de ciclo de amizade, de igreja, de tudo, começar do zero, vai resolver. Menina, foi um buraco ainda maior. O problema só muda de endereço. Foi verdade. E aí eu vim para cá tentando ali me ajustar, resolver esses problemas de identidade, e aí começou ali na minha identidade cristã. Sim. Eu comecei a não me reconhecer como uma mulher cristã, eu me olhava no espelho, não me via a Cris, a minha essência, aquela criança lá de quando eu comecei minha caminhada. Logo eu casei, bem resumidamente, casei, aí engravidei, aí pronto, aquilo que já estava ruim se intensificou muito mais, porque na gravidez é hormônios, é você lidar com um ser que é totalmente dependente de você, e aí você não está conseguindo lidar com você mesma. Como você vai lidar com outra pessoa que depende totalmente de você? Então, aí eu entrei em crise de pânico, depressão, me sentia assim uma pessoa extremamente irreconhecível para mim mesmo. E as pessoas não conseguiam me entender, porque na verdade nem eu não me entendia. Então eu me olhava no espelho, eu não me reconhecia. Aquela Cris que amava moda, amava comprar, e desenvolvi até compulsão por compra, porque eu me sentia mal, me sentia triste, eu ia no shopping, gastava todo o meu dinheiro comprando roupa. Então eu queria suprir aquela necessidade, aquele vazio,
a ausência da família, aquela falta, aquela saudade em compras. Então eu comprava comida, comprava roupa. Eu falei, não, isso tem que parar. Então, além de buscar essa identidade do meu vestir, que eu achava que era a roupa que ia resolver tudo, né? Eu achava que eu me vestindo e me sentindo bem, estando com uma roupa nova, ia resolver o problema. E aí eu comprava roupa nova, mas o meu guarda-roupa cheio e eu ali me sentindo ruim. Não conseguia vestir as peças porque eu olhava e falava, mas isso não parece comigo. Então ali eu fui me olhando no espelho e não fui me reconhecendo. E cada vez que eu não me reconhecia, eu ficava mais triste, mais isolada, não queria sair. As pessoas falavam para o meu marido, né, que eu estava doente, que ele tinha que se separar de mim, que eu estava ficando louca. Então chegou a esse ponto. Então ouvir tudo isso me machucava ainda mais. Aí eu fui buscar na moda uma resolução para esse problema. Então eu fui lá fazer todo o processo de estilo para me identificar, e aí nesse processo eu descobri que o buraco não era o estilo. Não era o estilo, não era o estilo. E a maioria das vezes não é mesmo. Não, e aí eu tentava compensar aquela falta, compensar aquele vazio. O vazio não era uma roupa nova, o vazio não era uma etiqueta nova no meu closet que ia resolver. Mas era uma falta de identidade cristã, uma identidade de mulher. Quem eu sou? Quem é a Cris? Sem essas roupas novas. Quem é a Cris sem ser serva de Deus na casa do Senhor? Quem é a Cris sem precisar estar na igreja de manhã até de tarde? Porque é aquele negócio, né, Cris? Isso. Se tirar tudo e colocar no fogo, o que sobra? Exatamente. E aí eu fui sentindo, sabe, essas faltas, e aí eu tentava buscar e não conseguia, porque cada vez que eu ia para um caminho, eu descobria que tinha outros caminhos. Então, dentro de tudo isso da moda, aí eu fui descobrir, não, eu preciso tratar o meu emocional, eu preciso descobrir quem é a verdadeira Cris. Então, aí eu comecei o quê? Depois que eu descobri tudo, veio a síndrome do bege. Aí eu só usava roupa bege. Aí você queria se neutralizar. Isso, eu queria me neutralizar. E depois veio o que? A síndrome do preto. Só queria usar roupa preta. Porque me disseram que preto dava muito poder, muita imponência e trazia muita credibilidade. Então eu não me sentia com credibilidade e queria trazer a credibilidade na cor, no preto. Aí criei vários ruídos na minha comunicação. E daí, passando por todo esse processo, aí eu vim tratar o interno. Quando eu tratei o interno, que eu vim descobrir aonde estavam as falhas, aonde estavam os excessos, aonde estava realmente a raiz do problema, que aí Deus foi abrindo gaveta por gaveta e tratando uma por uma. Foram 7 anos de processo. Então, o processo começou em 2017. Inclusive, acho que até o ano que o seu, né? Foi. 2017, exatamente. Por isso que eu falei que eu me identifiquei. Aí de 2017, Deus foi abrindo uma gaveta por gaveta e tratando problema por problema. E quando eu achava, pronto, agora estou curada, e Jesus abriu mais uma gavetinha. Mais uma gaveta. Tem mais essa aqui para mexer. E tem gaveta nessa casa, e tem gaveta nessa Ai, vida. meu Deus. Ô, Cris, assim, quando você começa a falar, trazendo, né, o contexto de como a moda surgiu na sua vida, e contando como era o seu comportamento, e depois de passar por todo esse processo, finalmente você entendeu que o ponto que causava tudo aquilo, a causa, era na identidade. Na identidade. E isso só Jesus fez, né? Que foi te curar. E eu falo assim, que Ele está sempre nos curando. Quando a gente menos pensa que a casa está mobiliada, tudo certinho, tudo faxinado, tudo certo, Ele abre uma gavetinha que a gente nem imagina que existia, né? É isso que acontece. Mas assim, já entrando para essa parte da identidade versus moda, hoje você atua na área, você ajuda mulheres a se vestir de forma coordenada com a sua identidade. Eu vejo muito você falando sobre isso, né? Que não é... Inclusive, você é a sua persona transformada, né? Sim. O que você viveu, hoje você tem facilidade de enxergar nas suas clientes isso e ajudar elas de forma mais direcionada.
Por que eu estou falando isso? E eu falo isso também por ser dona de uma marca de moda. Eu achei interessante essa semana, eu fui fazer um currículo, eu fui participar de um programa de TV, aí a pessoa falou assim, me manda um mini currículo. Aí eu fui lá, né, gente, 2 décadas trabalhando na moda. Meu Deus, como passou rápido, mas já tem 2 décadas que eu empreendo somente na área da moda, tá, gente? Não me chame de velhinha, que eu não estou velhinha, que eu já empreendi em Só tem outras... experiência. experiência. Eu já empreendi em outras áreas também, mas falando aqui da moda e lidando com mulheres, principalmente eu e as minhas clientes, enfim, diversos contextos dentro desse mundo da moda, eu percebo muito isso. É lindo de se ver uma pessoa que ela não é levada pelas... Como que eu posso dizer? Uma mulher que ela usa a moda como ferramenta, Mas como ela não instrumento, deixa que a moda guie ela, né? mas ela não deixa que a moda seja o seu principal volante, sabe? O seu principal direcionador. Por quê? Porque se eu respondo essas perguntas, quem eu sou, o que eu quero comunicar, eu acredito que isso já tem, assim, meio caminho andado, sabe? Ou mais de meio caminho andado. Por quê? Porque eu vou estar livre, e essa palavra ela é muito pertinente aqui. Eu tenho liberdade de escolher o look que eu quero, comprar a peça que eu quero, a quantidade que eu quero, do jeito que eu quero, se eu quero estar um pouquinho mais na tendência ou não, se eu quero seguir um estilo mais minimalista, mais clássico, mais atemporal, ou não, se eu quero ser uma pessoa que tem um estilo mais maximalista, ou seja, né, com mais acessórios, com a roupa mais criativa, com mais, eu falo assim, com mais item fashion, que deixa aquela peça mais elaborada, porque os estilos é só uma questão de representar um pouco do meu gosto, mas eu posso escolher um look minimalista ou eu posso escolher um look maximalista. É claro que vai prevalecer sempre aquilo que mais me agrada, né? Porque a gente sabe que tem mulheres, no finalzinho a gente vai falar um pouquinho sobre isso, rapidinho, sobre os estilos que a gente sabe que vocês amam, mas e esses estilos tem um que vai predominar, né, Cris? Mas assim, é lindo quando a gente vê essa mulher que ela domina a moda e não a moda domina ela, não é verdade? Então, nesse contexto, eu gostaria muito que você falasse sobre essa relação, até trazendo talvez de forma prática, das suas clientes que você atende, como que é isso, como que você ajuda essas mulheres. Se você percebe, primeiro essa pergunta, você percebe que tem muitas mulheres que ainda estão perdidas na sua identidade e acaba te procurando por algo e acaba, depois de passar por toda a consultoria, saindo em outra direção, se tem isso. E qual que é o ponto assim que mais acontece? O que você vê mais acontecendo? Traga como exemplo mesmo, como prática para nós. Essa questão que você falou é bem comum, sabe? Eu nunca tinha contado a minha história em lugar nenhum. Foi a primeira vez que eu contei. E às vezes pode até ser chocante, porque é chocante. Mas você acredita que é muito comum? Sabe, eu fiz uma palestra, um workshop recentemente, e quando finalizou o workshop, uma pessoa falou assim para mim que não tinha sido um workshop, que tinha sido um momento de autoajuda. De cura. Foi uma cura, uma terapia para ela. Uau, que legal. Então, e eu partilhei um pouco da minha história. Então, ela se reconheceu ali com aquele momento que eu já tinha vivido, que eu já tinha passado. Ela se reconheceu ali. Então, assim, é muito mais comum hoje em dia as mulheres estar vivendo esse cenário que eu vivi há 6, 7 anos atrás. Então, às vezes a gente acha, nossa, é um absurdo, mas é um absurdo que é atual, que é muito... E eu acredito, desculpa te interromper, para você só não fugir do seu assunto, mas eu acredito, Cris, que sempre houve isso. Acontece que nós estamos vivendo um momento em que a rede social, por exemplo, olha só, a gente tem a oportunidade de ter um podcast onde tem um episódio que vai falar sobre isso.
Exatamente. Antes era mais difícil falar sobre isso. Antes as pessoas não sabiam nem o que era estilo, o que era personalidade, o que era moda, estilo, misturava tudo. Então, hoje a gente tem muito conteúdo sobre isso. É claro que quanto mais conhecimento a gente leva, mais as pessoas vão se identificar e mais isso aflora, Isso. né? E graças a Deus por isso, mas pode continuar. Então, esse olhar para que a gente tem que ter para nós, esse cuidado que você precisa ter com você, com o seu dia, com a sua família, ele é um cuidado que faz bem para a nossa mente, para o nosso corpo. E se nós estamos olhando no espelho e reconhecemos de fato a nossa essência e alinhado com a nossa imagem, isso transforma a nossa vida, transforma o nosso dia, nos transforma no trabalho, em casa, em todas as áreas da nossa vida. Porque a moda, ela por muito tempo, ela foi taxada como algo fútil. Mas a moda hoje, eu fico muito feliz porque com a internet, então isso o que aconteceu? Expandiu e muitas pessoas têm acesso e Sim. pode cuidar mais de si. Igual você falou, muitas mulheres procuram as clientes sempre chegam, eu quero ser mais elegante. Essa é a pergunta, eu quero ser muito mais elegante. Cris, eu não me sinto elegante, eu acho que eu não sou elegante. Só que a elegância, às vezes, ela só não consegue expressar que tipo de elegância ela quer, porque a elegância, ela está em todos os estilos, isso. Então, às vezes ela só quer montar looks mais assertivos, que valoriza o corpo dela, combinar cores, combinar o que ela... Às vezes é uma mulher que não tem como investir em novas peças, mas ela tem um guarda-roupa ali que dá para ser explorado. Então, é montar o look com que ela já tem, para ela se sentir bem. E às vezes nem é o corpo dela, às vezes é as escolhas que ela está fazendo que não valoriza o corpo dela. Então, esse é autoconhecimento, isso. Né, Cris? Porque quando você fala dessa forma prática do atendimento com as suas clientes, por exemplo, ai, Cris, eu quero ser mais elegante, eu não me sinto assim, eu quero ajuda. Na verdade, está muito mais ligada ao autoconhecimento de si do que a da técnica de montar aquele look. Exatamente. Eu vejo por mim, eu não sei se isso acontece com você, mas na semana que eu tô assim muito ligada no automático, que eu não tô tipo sendo mulher, menina, como o Senhor me fez para ser, que sabe aquele dia, se isso só acontecer comigo, vocês podem atirar a pedra e sair correndo, tá? Mas eu vou ser vulnerável. De chegar em casa cansada, você só pega o lenço umedecido, passa, tira a maquiagem ali mais ou menos, vai dormir, não lava o rosto depois, não faz um skincare, não tem aquele momento. Por algum tempo na minha vida, mesmo trabalhando com moda, eu olhava e falava assim, ai gente, é muita frescurinha, né? É muito para ser, isso é só para as dondoquinhas que conseguem fazer isso. Um empreendedor igual eu, que tem que ralar 12 horas por dia, que tem filho pequeno, empresa e muitas responsabilidades. Eu tinha essa mentalidade. Só que isso vinha, não era pela falta de tempo, Cris. Não era por causa disso. Na verdade, eu usava isso como desculpa. Vinha justamente pela falta, aliás, de não se sentir amada. Por essa falta de amor próprio. Por isso eu não conseguia colocar aquilo como prioridade. E então, se cuidar, né? E se cuidar. Por isso que eu falo que às vezes, sim, com certeza pode estar condicionada a uma questão de conhecimento mesmo, de saber mais, porque a gente sabe que isso ajuda, né? Um simples fato da gente fazer aquela análise de coloração, por exemplo, que eu já fiz, o tanto que é maravilhoso, o tanto que nos direciona, né? É prático, já ajuda. Mas assim, falando de uma forma ainda mais profunda, às vezes está muito mais ligado a essa questão de me conhecer, do meu autoconhecimento, de como eu estou me cuidando, do que do próprio conhecimento técnico em si, de saber montar um look, né? Porque quando, e aí fechando o exemplo, que eu estava me usando aqui como exemplo, na semana que eu tô assim mais corrida, que eu não tô muito cuidando de mim, os meus looks, sabe assim, só pega e visto, parece aquela coisa assim que não... Sabe aquela comida? E a forma que a gente faz uma coisa, a gente faz as outras. Venhamos e convenhamos, mas é assim que acontece. A forma como a gente faz uma coisa, geralmente, na maioria das vezes, a gente vai fazer as demais coisas. Já fez aquele almoço assim corrido, as coxas, como diz a minha mãe, que o sabor não fica tão legal? Nos últimos meses, com bebê pequeno, é esse tipo de almoço. Assim, é esse tipo de almoço. Então, da mesma forma, a gente leva isso para a criação do look, para a escolha de um look, a forma como a gente organiza o closet.
Você já prestou atenção que quando você organiza seu closet, deixa tudo organizado por cores, ou cada um organiza de um jeito, né? Ou por cores, ou por looks mais práticos aos mais chiques, mais elegantes, dos casuais aos mais festa, enfim, cada um organiza do jeito que quer. Mas quando a gente organiza o closet, geralmente as primeiras semanas os looks não são mais elaborados. Porque você tem uma visão ampla, Uma né? organização mental começou aqui dentro. E aí aquilo foi transferido para o prático e vai ser fluido nas nossas vestes. Então, moda, look, o que você chama de roupa, o que a gente chama de look, não importa. Isso aqui que tampa o nosso corpo é muito mais do que uma roupa, né, Cris? É só uma imagem, É só uma um construção. símbolo. Eu falo que símbolo. roupa é um símbolo. Essa palavra ela tem norteado muito esses dias a minha criação de conteúdo lá na marca Cléo Rocha. As nossas vestes são muito mais do que só um pedaço de tecido costurado. As nossas vestes, elas são símbolos. Elas representam aquilo que você quer transmitir, né? Eu vivi muito essa questão do conhecimento do corpo. Na minha primeira gestação, quando eu estava ali naquela confusão de identidade, eu não me conhecia, não conhecia meu corpo, olhava o meu guarda-roupa, eu vestia P, 36, 38. Aí eu já passei a usar roupas de grávida que nem número não tem, não é verdade? É tamanho único. É tamanho único. É reto. É o que servir que vai entrar. E aí, Oh, meu Deus. Não, gente, lá na Cléo Rocha você vai encontrar. Olha esse vestido. Esse vestido. Aí dá. Inclusive, eu usei um verde. Você lembra, né, na minha gestação, que Sim. usei na gestação para amamentar. Sim, uma Tem chemise. uns botões, a chemise verde. É isso aí. E aí, o que aconteceu? Eu não tinha conhecimento sobre o meu corpo. Então, eu me frustrava demais na hora de comprar. Aí já tinha uma característica do meu corpo que eu detestava, que já é uma coisa lá da infância. E juntava tudo e aí explodiu. Aí na segunda gestação, que eu já tinha conhecimento sobre o meu corpo, como valorizar os seios maiores, o quadril maior, a barriguinha, porque mesmo quando lá no início da gravidez a barriga parece que não é barriga de grávida, então você fica no meio termo, não quer aparecer, então tudo isso, quando você conhece o seu corpo, não é um problema, você sabe escolher as escolhas assertivas que vai valorizar o seu corpo, e não é porque você está grávida que você vai vestir qualquer coisa, tem como ser elegante, grávida e muito prática na hora de vestir, para você não cansar, porque uma grávida cansa na hora de vestir, então tudo. E não só as grávidas também, né? Você usou seu exemplo, mas assim, às vezes tem pessoas que estão passando por uma fase, acabou ganhando uns quilinhos a mais, que não gostaria de estar, ou né? Tomou o Mounjaro e perdeu tudo. Ou perdeu tudo e isso está acontecendo muito. E está ali oscilando muito entre os tamanhos. E isso é muito interessante de saber, né? De saber conhecer esse corpo e direcionar, fazer as escolhas assertivas. Então, olha só essa pergunta que eu coloquei aqui, a diferença entre se vestir para pertencer e se vestir com consciência. Eu fiz questão de anotar isso aqui. Por quê? Porque também eu acabei que trouxe para nossa fala aquilo que eu escuto muito na prática, nesses 20 anos aí trabalhando com a moda. Será que você percebe isso? Porque eu percebo, eu quero saber sua visão. De pessoas que acabam fazendo as suas escolhas dos seus looks muito mais por uma questão de pertencimento do que por uma questão de consciência. Sim. Porque você terminou de falar dessa questão de conhecer o corpo. Isso é consciência, né? De trazer aqui a minha memória, de trazer à minha mente o que eu conheço sobre mim, o que eu quero intencionalmente valorizar, usar isso aqui ao meu favor. Né? Estou grávida, então vou viver os meus melhores momentos como grávida, vou montar os meus looks mais lindos, mais estilosos, mais confortáveis. Isso. Estou vivendo, não sei, estou uma temporada bem assim descontraída, leve, não vou ter nenhum compromisso que exige muita formalidade. Crie seus looks casuais, os mais belos. Não, agora eu tô vivendo uma vida profissional muito ativa, eu preciso estar com meus looks de work, né? De muitos trabalhos. Crie os seus looks mais lindos o possível que você puder. Viva isso de forma intencional, conhecendo cada estação. Só que acontece, infelizmente,
de pessoas usarem isso intencionalmente, mas para se sentir pertencente. Eu não sei se você lembra de uma fase, nem estou muito esses dias ligada a esse tipo de conteúdo, mas alguns meses, anos atrás, se falavam muito disso. Seja intencional, não que a gente não tenha que ser, mas produza aquele look para você passar a aparência, passar a mensagem, transmitir uma mensagem que você é, mesmo que você ainda não seja. Isso, lembro. Principalmente dentro do brand, da imagem pessoal, a gente viu muito isso. Cléo, mas isso é errado? Não, isso não é errado, de jeito nenhum. O problema é quando a gente faz não consciente, mas a gente faz para se sentir pertencente. Aí qualquer coisa que aconteça, você não sente na sua essência pertencente, o look não vai sustentar. A gente falou sobre isso, inclusive, né? Falamos. Você lembra? Lembro. Isso é uma questão muito perigosa. Eu sempre falo com as minhas clientes sobre você montar uma estratégia com não esquecer da essência. Porque eu não posso montar um look para você que ele não transmita quem é a Cléo. Porque igual nós falamos sobre imagem. O brinco, o anel, o bracelete, o vestido, isso aqui é tudo elementos que vai compor a imagem. A imagem é como se fosse um retrato. Então, tudo que está ali é uma imagem. E o que é a nossa essência? É quem nós somos. Então, quando montarmos um look, ele tem que transmitir o que você é na roupa. E muitas pessoas querem transmitir o que elas querem ser na roupa. Então, o que você quer ser, ele funciona por alguns dias. Mas não sustenta, porque você vai se sentir falta. É como se a pessoa te calasse por algum tempo e te desse um roteiro para você ler esse roteiro por, digamos, 1 mês, 2 meses. Você vai conseguir roteirizar, mas você não vai conseguir se sentir bem. Você vai até adoecer, fingindo ser quem você não é. Então, a roupa, o look, a estratégia, ela tem que estar coerente com a sua mensagem, com a sua essência. Igual, por exemplo, eu, Cris, eu não gosto de muitos excessos, de roupas com muita informação. Eu não gosto de chamar atenção pelo que eu estou vestindo. Porque eu já venho aí, conta, puxa e puxa, lá do meu início, que eu sou uma pessoa que nasci na roça, que é simples. Então, vim de uma igreja que não permitia acessórios. Então, estou contando isso para as pessoas entenderem. Então, eu já fui como se eu fosse treinada desde pequena a ser assim. Então, se me colocar muitos adornos, muito adereço, muitas coisas, eu não vou conseguir me reconhecer. E também isso fala sobre quem eu sou, sobre a minha essência, sobre os meus estilos. Eu não sustentaria um estilo tão dramático, tão criativo, porque não faz parte da essência da Cris, não conversa com quem eu sou. Então, sou uma pessoa mais observadora, então eu gosto de roupas mais discreta. Então, se eu não gosto de tantos brilho, não gosto de coisas que chamam muita atenção, então eu trazer a compensação. E aonde eu trouxe, por exemplo, hoje, na cor, uma cor que chama a atenção, mas que chama a atenção de uma forma elegante. Sim. Então, as pessoas, hoje em dia, elas querem muito parecer ser. E, às vezes, esse parecer ser não compensa a falta de caráter, não compensa a falta de profissionalismo, não compensa a falta de credibilidade. Então, você fica ali montado, mas quando você demonstra quem você é, que você sai ao mundo, e aí? As pessoas vão te conhecer e vão saber que... Basta um pequeno arroxo. É verdade. Basta tirar o chão debaixo dos pés. Tipo aquele joga na parede, que Isso. aí vai fluir realmente quem aquela pessoa está sendo, né? E quando a gente fala sobre, é importante fechar isso aqui para não ter nenhum tipo de interpretação que não seja aquilo que a gente esteja querendo dizer, a Cris citou o exemplo dela. Ela é uma pessoa na sua essência que valoriza mais, que se sente mais à vontade com um look mais discreto, simples, com tons mais neutros. Ela disse, eu não conseguiria sustentar um look dramático, bem criativo. E aí, talvez, você tenha esse estilo de forma natural de ser. E o que a gente está querendo dizer não é que isso é errado, até porque existe, né? Todos esses estilos, e a gente vai falar sobre eles. O que ela está dizendo é que
não é interessante, não se sustenta, não é viável, não é ser livre tentar parecer uma coisa que a gente não é. Então, porque vai ter pessoas que o brilho, que um look mais criativo, a exuberância, a mistura de cores forte ou de muitos babados, aqui eu tô trazendo muitas texturas, vai ficar lindo e é belo, e a moda tem tudo isso. E essa pessoa que possivelmente vai estar usando isso é assim na sua essência. Exatamente. É uma pessoa que na sua criação foi criada, sabe aquela pessoa que eu acho que é diferente de nós duas, né? Que era puxada para trás. Talvez foi, enfim, filha de pais que, vai, isso mesmo. Talvez seja uma pessoa que tenha hoje que ser puxada, né? Então, que se acalma mais um pouquinho, porque é uma pessoa mais extrovertida, mais pra fora. E tá tudo bem, vai ficar lindo. Por quê? Porque você é assim. E o que a gente tá querendo dizer é isso. Pra gente não representar naquilo que a gente veste, aquilo que a gente não é na nossa essência. Porque quando uma coisa diz uma coisa e a outra coisa diz outra coisa, aí não dá certo. Dá conflito de mensagem, aí a gente confunde quem tá assistindo ou acompanhando ou quem nos percebe, né? Ou quem nos percebe, exatamente. E igual você falou, acho bem interessante, porque dentro da consultoria de imagem, eu também tive esse desafio de quê? De separar o que eu gosto de ser assim, mas de não colocar o meu estilo nas minhas clientes. Se ela é uma cliente que gosta de um look mais exuberante, mais impactante, mais criativo, mais maximalista. Ela é mais maximalista em estampas, acessórios. Tem gente que gosta de acessórios grandes, cabelo mais imponente. Então, eu não posso colocar na minha cliente, fazer uma cópia dela de mim, um Ctrl-C, Ctrl-V. E vai ser polêmica isso, né? Porque muitas consultoras de imagem fazem esse Ctrl-C, Ctrl-V. Pega o que eu gosto e cola na cliente. Então aí vai... Aí é um outro problema, é exatamente o que a gente está falando. Aí gera um monte de gente parecidas. Então tem gente que fala que um monte de gente que fica parecida. Então eu tenho que saber fazer o quê? Separar o que é o meu gosto do gosto da cliente e assim executar o que ela gosta de acordo com a essência dela, para que ela tenha a identidade dela e eu tenha a minha. Então eu não posso pegar o meu gosto porque eu não gosto de excesso, aí você gosta. Aí não, Cleo, você não pode usar porque eu não gosto, eu não acho elegante. Não, mas se você gosta, eu tenho que te orientar, te ensinar a você ser essa pessoa elegante do seu jeito de ser elegante. Então, igual eu falo, todos os estilos são elegantes na sua essência. Todo mundo consegue ser elegante dentro da essência de cada estilo. Desde que seja natural da sua essência. Exatamente. E é tão lindo, né, quando você vê, porque às vezes até tem muito isso, assim, em roda de conversa com as amigas, falar assim, nossa, eu acho tão bonito, fulana usa, né, sei lá, braceletes grandes, max colares, brinco grandes, ou mistura cores forte e fica lindo naquela pessoa. Usa um lenço florido. Isso, e fica lindo, por quê? Porque ela sustenta, porque é dela, porque é natural. Agora, aquele negócio, né? Agora eu lembrei de um exemplo bíblico. A armadura de Saul não serve em Davi, gente. Não, cada um tem as suas medidas. Cada um tem suas medidas, é isso, a gente tem que ter consciência disso. Ai, gente, que feliz. Chegou um momento... Que felicidade eu estou sentindo, foi isso que eu quis dizer. O primeiro episódio que a gente fala sobre moda aqui, afinal de contas, eu acho que a gente até tem que ter mais. Vocês concordam? Coloca aí nos comentários. Eu posso trazer mais conteúdo sobre... Essa semana eu fui muito levada para isso, foi por isso que eu convidei a Cris para estar aqui. Mas já que o Café com Essência comunica mensagens que liberta, que traz liberdade emocional, espiritual, profissional... Vocês querem mais episódios que falem sobre moda, que falem sobre estéticas, autocuidado? Enfim, eu quero saber a opinião de vocês. Coloca aí nos comentários, tá bom? Já aproveita. Eu quero fazer o meu momento aqui agora. Antes da gente... Você acredita que já tá quase dando 1 hora? Sério? De gravação? Tá passando muito rápido. Mas olha só, antes da gente... Porque tem 2 temas aqui muito, muito legal pra gente falar. Mas antes, eu quero... te fazer um pedido. Eu tenho certeza que você ainda não é inscrita nesse canal. Talvez você não seja. Dá uma conferida.
É só você ir lá naquele sininho assim, ó, clica aí. Sabe por quê? Porque tem muitas visualizações, tem gente que compartilha, inclusive, que, ô Cris, pensa numas amigas, numas companheiras abençoadas, que tem ajudado a compartilhar esse episódio, que tem colocado nos grupos de WhatsApp. Eu tenho umas amigas que compartilham quase toda semana, estão ali compartilhando nos stories. Gente, é só Deus mesmo fazer um negócio desse. E eu me sinto muito amada por vocês, muito honrada, porque eu entendi que é o Senhor cuidando de cada detalhe. Então, mas às vezes você está fazendo tudo isso, mas ainda não se inscreveu no canal. Se inscreva nesse canal, porque o algoritmo funciona assim, né? A ferramenta do YouTube funciona assim. Você tem que se inscrever, você tem que dar aquele like, você tem que comentar. É essa parte chata, mas que é necessário para que esse canal cresça e a gente consiga alcançar o máximo de mulheres. Ou você é daquelas que vai falar assim, eu não quero essa informação só para mim. Tenho certeza que você não é essa pessoa. Você não é egoísta. Você é aquela que fala assim, nossa, que legal isso aqui. Amiga, olha aqui, eu assisti esse negócio, eu acho que vai ser legal para você também. Eu acredito que você é essa mulher, tá bom? Então, depois de pedir vocês para fazerem isso, eu quero aqui, Cris, eu trouxe, Rodrigo, eu vou precisar de sua ajuda de novo. As minhas convidadas recebem uma lembrancinha da marca Cleo Rocha e eu trouxe uma lembrancinha para você. Vou renovar. E eu quero, é isso aí, isso. E eu quero dizer para você obrigada. E para vocês que estão assistindo que o Café com Essência Podcast é um canal, é um braço da marca Cleo Rocha de levar para as mulheres, além das roupas, uma mensagem que transforma, uma mensagem que agrega no seu autoconhecimento, na sua identidade, na sua essência, na sua vida profissional, na sua vida espiritual. Nós enxergamos cada dia mais a nossa missão enquanto marca, que é vestir mulheres de dentro para fora. Então, faz todo sentido a marca Cleo Rocha ter esse canal aqui, enquanto o Papai do Céu permitir. Cris até me perguntou, quando eu comentava que hoje seria o 14º, ela disse assim, Cleo, você vai gravar quantos episódios? Eu disse, não sei, Papai do Céu sabe. Então, enquanto ele permitir a gente estar aqui, esse podcast tem essa finalidade. Então, a marca Cleo Rocha é a patrocinadora desse podcast e ela traz uma lembrancinha para as nossas convidadas. E aqui dentro tem uma lembrancinha. Eu não vou abrir o seu presente. Se você quiser abrir, você abre. Mas eu acredito que você vai gostar. Você já usa a marca. Posso abrir agora? Pode abrir. Será que eu acertei na cor? Já que ela disse que ela é, né, uma pessoa mais... uns tons mais neutros. Acertou, sim. Trouxe para ela um tonzinho de caramelo. Olha aí que amei. legal. Ai, gente, amo pessoas que abrem presente quando ganham. Aí eu Por gosto que a porque gente tem é gente assim? que fica curiosa, aí eu tô matando a curiosidade delas. Por que as pessoas são assim, né? E com as rendas que estão super em alta. Super. Se você quiser abrir, pode abrir. Dá Abri tempo. tudo. Abre rapidão. Vou abrir aqui pra ela matar a curiosidade delas. Olha aí. Olha que linda, gente. Minha cara isso aqui, ó. Colocar com a calça off, bem larguinha. Pensei, porque ela também tá amamentando. Tá, né, ainda? Amamentando. Sou Então, uma mãe lactante ainda. Essas roupas que abrem na frente é super funcionais para as mamães também que amamentam. Ô, Cris, vamos falar sobre modéstia rapidinho? Vamos. Olha só. Que é a minha mania de perfeição. É isso. A gente escuta muito essa palavra modéstia e geralmente a gente leva para looks assim, igual nós estamos hoje. Deixa eu arrumar o meu, porque o meu não tá tão. Vamos fazer de conta que está aqui, tampadinho aqui. Não, look modesto é o look no meio da canela, é aqui, ó, nada de decote, todo tampadão. Eu tenho algumas clientes que falam assim, Cleo, eu tô parecendo crente. Eu falo, que bom, você tá parecendo um povo bonito. Mas assim, essa linguagem casual, ou sei lá, numa linguagem popular de falar que a roupa modesta é uma roupa muito cafona. A gente quer falar de modéstia de uma forma diferente. Eu entendo que modéstia vai muito além da roupa.
Aqui a gente não vai falar sobre uma roupa que mostra o corpo ou que não mostra, não é o caso de hoje. Quem sabe um dia a gente fala sobre isso, né? É verdade. Porque a gente sabe que também isso revela também algumas coisas e tá tudo certo. É questão de escolha, é questão de mentalidade, é questão de posicionamento, daquilo que eu acredito, do que eu quero transmitir e tá tudo certo. Nós não vamos entrar nessa pauta de uma roupa mais curta ou de uma roupa mais comprida. A gente quer falar de modéstia de forma geral. Eu entendo, Cris, que não sei se você tem visto uns conteúdos ultimamente que fala assim, acho chique quem fala baixo, quem Isso. agradece, quem não anda muito rápido, assim, todo desengonçado. Quem não fala gritando. Quem não fala gritando. Eu até baixei minha voz. Socorro, meu Deus. Mas é porque eu sou dessas, assim, mais comunicativa, né? Quando eu me empolgo, aí eu me solto. Mas, assim, dentro desse contexto, porque me fez muito lembrar esse conteúdo, eu acho chique, isso e isso. Tá muito ligado, me faz lembrar a modéstia, porque a modéstia tá muito mais ligado a quem eu sou com relação a me apresentar no meu tom de voz, na forma como eu reajo às pessoas, na forma como eu trato as pessoas, na forma como eu ando, na forma como eu visto também. É claro que isso vai, né, ser transmitido através das nossas roupas, através da moda. Do que eu consumo também. Do que eu consumo. O que mais? Complementa. O que vem na sua mente? Os lugares que eu consumo, as músicas que eu ouço. As pessoas com quem eu ando. As pessoas com quem eu ando, as pessoas que eu me relaciono, até quem eu contrato para fazer parte da minha equipe. Eita lá lá. Tudo isso faz parte. Então, sabe o que eu acho, assim, a minha opinião, que banalizou por causa dessas questões de internet mesmo, sabe? As pessoas vendendo de uma forma errada, Sim. Que é só roupa. É só roupa. Então, aí vai, mesmo não querendo fazer da pauta, mas a internet vendeu uma modéstia, assim, só roupas. Mais pro lado de roupas, que é tudo roupas. E não é. O jeito que você trata, como nós já falamos, como nós tratamos o outro, se a pessoa, independentemente da posição social, da conta bancária da pessoa, independentemente do que ela pode te oferecer, mas a forma que você cumprimenta o porteiro, que você cumprimenta as pessoas, como você vai no mercado, como você trata a atendente do caixa. Muito isso. Então, isso é muito bom esse exemplo, porque geralmente isso é do ser humano e está muito mais ligado a essa questão da natureza humana, de querer, que não é o correto, não é o que Deus tem para nós, de ter mais facilidade de cumprimentar bem, sei lá, o gerente ou que está no alto escalão, do que o porteiro, do que a moça do caixa, do que a moça que limpa o banheiro. Cris, um dia, nossa, essa de banheiro eu lembrei de algo, já tem muitos anos isso. Quando eu andava pelo Brasil afora fazendo evento de moda, eu lembro que, eu não lembro em qual aeroporto eu estava mais, eu lembro da cena. Eu entrei no banheiro, tinha uma moça trabalhando e estava assim, super vazio. Foi um dia bem de madrugadinha. E aí eu cheguei e falei, bom dia! E assim, na época eu andava mais produzida, né, gente? Assim, no sentido de mais fashion. Eu estava bem mais marcante. Mais maximalista. Naquela época eu era mais maximalista. E aí eu cheguei, loira, né? Já chama atenção ali pela cor do cabelo e tal. E aí eu cheguei ali do banheiro, ela até assim deu uma... E eu, bom dia, tudo bem e tal. E eu falei assim, um bom dia. Ela chega e ficou assim. E aí aquela mulher ficou emocionada, ela, nossa, e aí ela começou a conversar comigo e começou a abrir o coração e falar assim, poxa, aqui a gente é tratada como lixo, a gente é tratada como objeto, as pessoas são... Eu não estou nem pedindo para as pessoas falarem comigo, mas as pessoas maltratam a gente. Então, isso é mais comum do que o que a gente imagina acontecer no dia a dia. E modéstia é isso. Como a Cris muito bem trouxe como exemplo, a forma como a gente trata as pessoas também. Isso comunica muito também com a elegância, né, Cris? Pra gente ir finalizando, nossa, tem tanta coisa aqui que a gente tinha que falar. Depois a gente volta. Depois a gente volta. As meninas vão colocar aí nos comentários, se vocês querem mais conteúdo assim, a gente vai gravar outro depois, para dar sequência. Mas olha, quantos assuntos. Vamos fechar falando sobre elegância? Vamos. E aí...
Ai, que pena, mas realmente não vai dar. Vamos fechar falando sobre elegância e dando uma pincelada nos estilos. Você deixou alguns spoilers que o estilo elegante, ele conversa, ele está presente em todos os outros. Como que é isso na prática? Na prática, é o que nós acabamos de falar. A elegância no seu comportamento, na forma que você trata as pessoas, como você se veste. Às vezes, você pode estar com a roupa maximalista, mas o seu jeito de ser, a sua postura, a sua comunicação com as pessoas já comunica elegância. Então, as pessoas nem notam você pela roupa, ela nota você pelo jeito que você fala, pelo jeito que você trata as pessoas. Então, isso tudo chega primeiro. E a elegância é isso, você ser notada não pela roupa que você está, mas pelo jeito que você é, a sua essência. A essência, ela vai aparecer primeiro. Entendeu? Isso é ser elegante. Isso é ser elegante. Isso dá um recorte. O que é ser elegante? É a sua essência aparecer primeiro. Não importa qual seja o seu estilo. Se você está vivendo uma fase mais minimalista ou mais maximalista, né? Se você está no look mais casual ou no look mais criativo, não importa. O que importa é que você esteja sendo de fato quem você é, transmitindo isso através da sua roupa, da sua comunicação, da sua fala, do seu tom de voz, do seu comportamento, aonde você entra e sai. Isso é ser elegante. Olha que legal isso. Eu amo a moda. A moda é o lugar mais perfeito que a gente tem. Eu não vou falar o mais porque vai causar ciúmes, mas é um dos mais que a gente tem para falar com mulheres, para falar de Jesus, para falar do nosso Deus, para falar sobre emoção. Eu não consigo. Cris, Deus é tão maravilhoso, que em todos os processos que eu já passei, de muita quebra, muitas gavetas ele abriu por aqui também e ainda está abrindo. Mas assim, o Senhor permite eu ter experiência, um pouquinho de conhecimento com a moda, com a neurociência, que é o puro comportamento humano, com o espiritual, né? Depois que eu fiz teologia, de abrir um pouquinho mais a mente sobre o que a Bíblia diz, por exemplo, sobre as nossas vestes. Vocês sabiam que Deus foi o primeiro estilista? Mas não vai dar tempo da gente falar, mas fica aí com essa. Deus foi o primeiro estilista da história. Você sabia que no manual, sabe aquele livro da capa preta? Hoje em dia tem várias cores de capa, mas aquele livro sagrado, o manual da nossa vida, ele trata as nossas vestes de uma forma muito específica. Deus fala para Moisés, faça uma roupa assim, assim, dessa cor, desse jeito, para os sacerdotes. Olha, faz assim, assim, assim para os levitas. Desse jeito para os reis. Cada um tinha a sua modelagem, o seu tipo de tecido. Cris, o tecido do linho ao pano de saco, ele representava um valor, uma escala na sociedade, representava... Meu Deus, mas a gente vai voltar para falar sobre isso. Isso está na Bíblia, Cléo, está na Bíblia. E aí falar de moda é falar de futilidade? Nunca. Não pense nisso. Quando falar de moda... e vir essa palavrinha que tem apenas 4 letras na sua mente, você vai não imaginar apenas roupa, ou um sapato, ou uma bolsa, ou um acessório. Você vai imaginar um contexto completo de comportamento, de posicionamento, de imagem, de comunicação, de percepção, entendeu? Você vai pensar nisso. Ô Cris, então elegância é isso que você trouxe, assim, fechou com chave de ouro em uma frase. Mas... nós vamos finalizar e eu quero, inclusive, que você finalize falando sobre isso, se for possível. Eu nunca direcionei ninguém para falar a palavra final. E eu tô te direcionando, gente, mas fique tranquilo, que não é nada difícil para você. Mas hoje eu vou direcionar você a falar uma palavra final para nossa audiência. Sobre... quando você falou de algo, inclusive eu tenho uma ideia aqui que eu vou compartilhar fora das câmeras depois com você. Mas que você comentou do workshop que você fez, que você começou a compartilhar sobre uma experiência e aquilo tocou. Então, dentro desse contexto de moda, de conhecimento, de verdades mesmo ditas sobre quem eu sou, o que eu quero representar, por que eu faço essas escolhas, e aqui trazendo para o contexto da moda, por que eu
Por que eu ajo dessa forma? Você percebeu que muita coisa estava vindo lá da sua criança, né, de coisas que você viveu. Então, a gente fechando esse episódio aqui com essa mensagem, eu pense em algo que você possa deixar de mensagem dentro desse contexto. O que é a moda, o que a gente pode falar aqui nesse contexto para as mulheres que talvez se sentem ainda confusa, não só para escolher um look, mas se sentem confusa nas outras áreas da sua vida, ou às vezes não se sente, sabe, amada, não se sente prioridade. Como eu vou cuidar de alguém se eu não cuido de mim primeiro? Foi o último episódio que a gente gravou, inclusive, quem cuida de quem cuida. Quando a gente está num avião, o primeiro recado que tem antes do avião decolar é: se alguma coisa acontecer, máscaras cairão e você colocará a máscara em você primeiro e depois você vai socorrer quem está do seu lado. Então, a Bíblia vai dizer que amai o próximo como a ti mesmo. Então, partindo de todos esses princípios, traga uma mensagem de reflexão para essa mulher que precisa de um cuidado, que talvez precisa de 15 minutos assim, ó, ficar só meditando, que precisa de algo nesse quesito. Deixa Deus te usar. Eu quero dizer que muitas mulheres, assim, eu já fui um dia, eu fico até emocionada porque a gente faz uma linha do tempo na nossa história. Às vezes a gente busca em nós respostas que nós precisamos deixar Deus transformar a nossa vida. Precisar Deus entrar mesmo. Às vezes a gente fica com a chave das gavetas e Deus fica pedindo. Olha para aquela câmera porque as meninas merecem te ver no olho. Então, muitas das vezes a gente fica buscando no externo ser elegante, ser uma pessoa que nós não somos, e às vezes a gente fica com a chave das gavetas na mão e Deus, ele só quer que nós confiamos nele, entregamos a chave dessas gavetas na mão dele, para que ele tenha a liberdade de abrir gaveta por gaveta e tirar o que tem que tirar, organizar o que precisa ser organizado. E durante 7 anos eu achava que eu era uma pessoa que eu era obediente ao Senhor. Mas esses 7 anos foi o suficiente para me descobrir que eu prendia a chave das gavetas na minha mão e eu não permitia que o Senhor abrisse as gavetas. Então eu queria resolver problemas externos, mas os problemas estavam ali trancados. Então quando eu entreguei a chave das minhas gavetas para o Senhor e eu falei para Ele que Ele poderia abrir todas as gavetas, então o Senhor abriu casamento, filhos, a minha essência. Então eu fui descobrir a minha identidade e só ali, na identidade, que eu consegui ser uma pessoa elegante. Então, às vezes a gente procura a elegância em tantos lugares, mas a elegância ela está no conhecimento. Quando nós nos conhecemos quem é você, né? Quem é você? E transmite esse conhecimento para o jeito que você veste, para o jeito que você fala, para o jeito que você trata as pessoas. Então, não tem como você ser elegante, e às vezes eu coloco uma aspas, sem você saber quem é você, sem você ter um conhecimento de quem é você aqui na Terra, qual é o seu propósito, para que o Senhor te escolheu. Então, tudo isso é abrangido ali no seu trabalho, na sua casa, no cuidado com o filho, em todas as áreas da sua vida. E eu sempre falo da história de uma cliente que todo aniversário dela, a chefe dela presenteava ela com um vestido, Cléo. Sério? Todo aniversário ela era presenteada com um vestido. E ali ela me procurou porque ela ficou esse ponto de interrogação. O que a minha chefe está querendo dizer? Está querendo dizer e me dando um vestido. Então, qual que era a comunicação? Que ela estava inadequada para o trabalho. E ela não conseguia identificar isso. E ela quase entrou ali em conflito com ela mesma. Então, quando ela deixou ela se conhecer quem ela era, e abrir as gavetas dela para que ela pudesse conhecer. Então, ela encontrou ela mesma, encontrou a sua identidade. E ali, quando nós nos encontramos a nossa identidade, nós encontramos quem nós somos, tudo fica leve, nada é pesado e as gavetas se organizam e a gente consegue abrir, fechar, entregar a chave para o Senhor na maior tranquilidade. Ai, que lindo, Cris. Que o Senhor te abençoe. Eu tenho certeza que a gente vai voltar pra gente. Tem tanto, eu tava dando uma olhadinha aqui enquanto você falava,
tantos assuntos que a gente deveria falar, comparação e tantos outros, mas depois você volta. Por enquanto, meu agradecimento é por esse episódio, que o Senhor te abençoe. Obrigada por ter deixado lá pequena, né, de meses, e veio aqui rapidinho para gravar esse episódio conosco. Que Deus te abençoe e te recompense, que Ele flua maravilhosamente na sua vida, na sua família, tá bom? No seu trabalho, ó, Amém. eu tenho uma ideia que eu vou compartilhar com ela aqui, mas assim, quando você falava de gaveta, eu lembrei daquela parábola da dracma perdida dentro de casa. Às vezes a gente se perde dentro da casa, e essa casa é a casa eu, o meu eu. A gente se perde dentro da casa. E é uma moedinha que se perde dentro da casa, vira uma bagunça. Então, esse episódio, ele foi só assim um toquezinho, porque eu tenho certeza, tá queimando meu coração, a gente vai falar sobre isso. Talvez a gente fique aqui um ciclo falando sobre isso. Moda, comportamento, mulher, essência, propósito, identidade, tá? A gente vai trazer veste, vamos trazer estética, o Senhor vai, eu tenho certeza que Ele vai fluir nessa direção. E é sobre isso. Talvez o que você esteja sentindo, talvez o que você está passando, talvez o que você ouviu aqui falando sobre moda é muito, muito além do que você estava imaginando só receber desse episódio, né? Era só moda, só isso? Não. Talvez o que você esteja sentindo nesse exato momento, o problema em si não está na veste, não está em apenas saber ou não escolher uma peça de roupa. Talvez esteja um pouquinho mais para dentro. E a gente quer ser esse canal de bênção na vida de vocês. Não porque a gente tem muito... Não. Nós estamos no mesmo mar. Talvez só em barcos diferentes. Talvez o que você tem para transmitir, o que você tem para ofertar é o que eu preciso. E talvez o que eu tenho aqui nesse conteúdo falando de moda, identidade, seja o que o Senhor já transformou, já me deu e tá resolvido. E isso é para você. É uma troca, entende? Ninguém aqui, né, Cris? Estamos colocando no nível maior de que... Não. É só sobre isso, sobre essa troca de conhecimento. E eu quero finalizar esse episódio fazendo... Não é nenhuma pergunta, é essa reflexão. Talvez a pergunta que eu, a Cris, nós devemos fazer não seja que roupa eu tenho que vestir, que roupa eu tenho que comprar. Talvez a pergunta, Cris, que a gente tem que fazer é: quem é a mulher que vai comprar essa roupa? Quem é a mulher que vai vestir esse look hoje? Quem é essa mulher? Qual é a essência que vai transbordar? Exatamente. Então eu quero finalizar com essa reflexão. Que o Senhor te abençoe. Obrigada pelo tempo que você dedicou na sua vida em assistir essa 1 hora de podcast. E até o próximo episódio, na próxima quarta-feira. Toda quarta-feira tem episódio novo nesse canal. Não se esqueça de se inscrever nele, porque você faz parte dele, tá bom? Tem que ter sua assinatura lá. Que Deus te abençoe. Até o próximo episódio.